Olá, 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 professor Irineu, mais uma vez com você aqui estudando Direito Constitucional focado aí no seu concurso. Vamos lá, na nossa aula de hoje vamos falar sobre os fundamentos da República, um ponto importante aí para você que está acompanhando o Direito Constitucional. E caso você queira seguir o professor nas redes sociais, basta você fotografar esse QR Code, ele vai mandar você para um link onde tem todas as redes, todas as informações sobre o professor Irineu, tá bom? Vamos lá, iniciando aqui falando sobre o dispositivo do artigo 1º da nossa Constituição. Acompanhe comigo aí a redação. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direitos. Então vamos começar a estudar cada uma dessas pequenas partes que compõem esse dispositivo. Primeira coisa que nós temos que lembrar aqui é a questão relacionada às formas de Estado. Das formas de Estado existente, o Brasil escolheu a federação. Então o Brasil é um Estado federalista, tá bom? Então o federalismo, segundo Marcelo Alexandrini, ele fala o seguinte, ó, é a coexistência no mesmo território de unidades dotadas de autonomia política, que possuem competências próprias discriminadas diretamente do texto constitucional. Então perceba, na mesma unidade territorial nós vamos ter diversos entes federados. No caso do sistema adotado pelo Brasil, nós vamos possuir aqui, no total, 4 entes federados, sendo que 3 deles, União, estados e municípios, são os mais representantes, são os mais ativos, e nós temos também aqui a figura do Distrito Federal, que eu costumo brincar que é um bicho grilo, porque ele vai ocupar tanto as atribuições dos estados membros quanto as atribuições do respectivo município, tá bom? Agora vamos lá. Um ponto importante aqui de se ressaltar é que o federalismo brasileiro, ele é diferente do federalismo norte-americano, dos Estados Unidos. O federalismo americano, você tem o chamado federalismo de primeiro grau, onde nós temos a União delegando, passando, atribuindo parcela de suas competências e suas atribuições ao Estado membro, fazendo com que cada Estado americano possua um certo nível de autonomia. Tanto isso é verdade que se você for em alguns estados, você tem, por exemplo, pena de morte, em outros não. Se você for em alguns estados americanos, você pode, por exemplo, utilizar livremente maconha, outros estados você não pode. Isso decorre do Pacto Federativo. No sistema americano, o município ele praticamente não tem relevância dentro da estrutura do federalismo. Agora, o Brasil optou por um federalismo diferente, chamado de federalismo de segundo grau, que representa isso. A União ele vai passar, por força da própria Constituição, parcela de sua competência para os estados e parcela de sua competência aos municípios, dando ao ente municipal, o ente chamado ente local, ele passa a ter aí uma relevância importante dentro do cenário do qual nós vivenciamos, tá bom? Então essas questões aqui do federalismo, eles são importantes. Então o Brasil, ele utiliza o chamado federalismo de segundo grau. Uma outra observação que nós temos que lembrar é o seguinte, o federalismo brasileiro, ele é considerado cláusula pétrea, ou seja, ele não pode ser alterado por força de uma proposta de emenda constitucional. Haja vista a própria previsão do artigo 60, parágrafo 4º, que traz para nós aí a estrutura das nossas cláusulas pétreas, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Agora, quando nós olhamos para a figura dos entes federados, ou seja, União, estados, municípios e o Distrito Federal, eles são considerados pessoas jurídicas de direito público, ou seja, eles são organizados através de pessoas jurídicas, sendo que, para nós, um ponto importante aqui de ser ressaltado é que o nosso ordenamento jurídico, ele não permite o direito de secessão. Então vamos lá, o que é esse direito de secessão? É o direito que possui os estados membros ou os entes federados de buscar a independência em relação à União. Então, dentro do nosso ordenamento jurídico, não existe direito de secessão, uma vez que essa união é indissolúvel. Eu não posso dissolver esta estrutura formada entre os nossos entes federados, tá bom? Vamos lá.
próximo ponto aqui que nós vamos falar é a forma de governo. Dentro da forma de governo, o Brasil optou pela república, tá bom? Então, dentro da república, eu tenho como dos principais pressupostos a alternância de poder. Então, nós vamos ter aí um período onde o nosso chefe do executivo, ele vai ficar 4 anos no poder, sendo permitido uma única reeleição, tá bom? Pelo mesmo período. E aqui uma observação para você não esquecer. O federalismo é cláusula pétrea, mas a república não é. Então, caso o Brasil queira, por força de uma proposta de emenda constitucional, poderemos, por exemplo, implantar uma monarquia, caso seja a vontade da população expressada isso por meio dos seus representantes devidamente eleitos, tá bom? Então, a república, ela traz para nós aí essa forma pela qual nós vamos ter esta relação entre o indivíduo e o nosso chamado governado e os nossos governantes, tá bom? Então nós vamos ter aí esta estreita relação entre eles. Então falar da república é basicamente falar como se dá a instituição do poder dentro da nossa sociedade, tá bom? Vamos lá. O Alessandrino, ele traz para nós aqui um conceito interessante falando sobre a república. O conceito de república hoje encontra-se irremediavelmente imbricado com o princípio democrático e com os princípios da igualdade, ausência de privilégio em razão da estirpe. Então perceba, hoje falar da república é inevitável não falar também dos preceitos democráticos. Tanto é que o Brasil é uma república federativa do qual adotamos o sistema democrático, que permite a participação do povo, tanto de forma direta quanto de forma indireta. A forma direta, plebiscito, referendo e a questão da consulta e iniciativa popular. E a partir do momento onde eu falo da figura da participação democrática indireta, é a escolha dos seus representantes que vão formar o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa ou a Câmara Municipal através do voto direto, escolhendo quem são os nossos representantes. Aí vai ingressar aí na questão do direito eleitoral para dizer qual será a forma de escolha desses respectivos parlamentares, tá bom? Vamos lá. Além disso, o artigo 1º ele nos ressalta o seguinte: o Brasil é um Estado democrático de direitos. O Brasil é um Estado democrático de direitos. Então, para entender essa expressão, é necessário que você entenda o que é um Estado democrático e é necessário que você entenda também o que é um Estado de direitos, tá bom? Vamos lá, vamos compreender aqui essa questão, é bem interessante. O Estado de Direito, ele surge, pelo menos para a maioria, tá bom? Do qual o professor também se filia a essa questão, o Estado de Direitos, ele surge para nós aí com a Magna Carta Inglesa, em 1215, onde um rei, que recebeu um apelidinho, né, Rei João Sem Terra, ele foi obrigado pelos barões ingleses a implantar aquilo que nós chamamos de o embrião de um Estado de Direito, tá bom? Então, mas o que vem a ser esse Estado de Direito? O Estado de Direito surge em oposição ao chamado Estado autoritário, tá bom? Ou autoritarismo. Nesse caso, o que acontece? No Estado de Direito, o Estado ele passa a respeitar também a vontade das leis. Então, dentro do Estado de Direito, o Estado ele também é servo, ele também vai seguir a vontade do legislador. Então, quando o rei João Sem Terra ele assina a Magna Carta Inglesa, ele está falando que ele concorda com a seguir, concorda com as previsões trazidas pelo parlamento inglês. Então isso implementa o Estado democrático. Então o Brasil, ele é um Estado democrático, ou seja, o Brasil ele vai seguir efetivamente os preceitos trazidos pela ciência jurídica. Agora, tanto isso é verdade, quando você começa a estudar o direito administrativo, um dos primeiros pontos que o professor de direito administrativo vai te passar é a questão relacionada ao princípio da legalidade, onde nós falamos ali de uma forma muito singela, onde o Estado não terá liberdade nenhuma enquanto não surgir a lei. Enquanto não tem lei, o Estado não tem liberdade. A partir do momento onde vai surgindo a lei, o Estado vai ganhando as suas atribuições, ou seja, as atribuições da administração
serão sempre trazidas pelos limites da legalidade. Aí você vai entrar lá no direito administrativo, na questão relacionada ao ato discricionário, ao ato vinculado, poder discricionário e outros assuntos afetos a esta questão. Então, quando eu falo que o Brasil é um Estado de direito, eu estou falando que o Brasil segue efetivamente a vontade das nossas legislações, segue a vontade da lei, tá bom? Agora vamos lá, fechando esse bloquinho aqui, ó. O Estado democrático de direitos. É um Estado que respeita a vontade das leis, sendo que as leis são construídas pelos nossos políticos, pelos nossos parlamentares, membros do Congresso, que em última análise eles são escolhidos pelo povo. Olha que interessante essa reflexão, olha que legal. Falar que o Estado é um Estado de direitos significa dizer que o próprio Estado ele vai seguir a vontade da lei. A lei, por sua vez, no caso da lei federal, tá bom? Ela deriva no Congresso Nacional, que é composta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, sendo que esses parlamentares são eleitos pelo povo. Então, olha que interessante. Falar em Estado democrático de direito, em última análise, é dizer que todo o poder concentra-se na mão do povo. O povo é quem vai decidir qual será a vontade das leis e automaticamente traçaremos aí a vontade do Estado, tá bom? Então essa daqui é a nossa estrutura dentro da nossa figura do direito constitucional, tá bom? Vamos lá. Isso então é verdade que quando você olha o artigo 1º, em seu parágrafo único, ele tem uma das redações mais belas, pelo menos na minha modesta opinião, tá bom? Ele fala o seguinte, ó: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, quando o poder constituinte originário criou para nós o artigo 1º, parágrafo único, que é um artigo extremamente importante, ele consagrou em nossa estrutura jurídica o princípio democrático, trazendo para nós a escolha dos representantes que são eleitos, aqui é uma escolha indireta, e nós temos aqui também a participação das decisões políticas do povo por meio das escolhas diretas, tá bom? Então, vou lá, nós temos aqui toda esta estrutura jurídica criada para proteger ou para trazer aí a figura do poder dentro da nossa sociedade, tá bom? Vamos lá. Prosseguindo aí no estudo do artigo 1º, tão importante quanto você saber essas questões básicas, forma de Estado, forma de governo e compreender como se dá a estrutura do poder dentro do Estado brasileiro, é importante também que você lembre desse dispositivo que eu vou te falar. Na verdade, o ponto mais alto do concurso é você lembrar dessas figuras. Então vamos lá, dá uma olhadinha. O artigo 1º, ele traz para nós os chamados fundamentos da República. Então vamos lá. A República Federativa do Brasil, aqui eu suprimi um pedacinho, tá bom? Tem como fundamentos. E ele traz para nós 5 fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Nós temos 5 fundamentos que fazem parte da nossa estrutura. Então perceba, primeiro ponto, é importante aí você ter um conhecimento básico do que representa cada um deles. Vamos lá. Primeiro é a questão da soberania. A soberania, ela é sempre vista de forma externa para a forma interna. Então, internamente, o Brasil não vai sofrer influência de outros países ou de outros organismos internacionais na tomada de suas respectivas decisões. Então, ser soberano, ela significa que o Brasil não aceitará as decisões de outros países ou de outros organismos, a não ser que ele decida, a não ser que ele concorde com isso, tá bom? O segundo preceito é a cidadania, tá bom? Quando falamos que nós temos direito da cidadania, significa o respeito a diversos direitos fundamentais assegurados ao nosso cidadão, que permite ele o exercício dos diversos direitos políticos, direitos civis, os direitos em suas diversas dimensões. Vamos lá. Depois, dignidade da pessoa humana. A terceira questão aqui, a dignidade da pessoa humana, é um dos conceitos mais vagos dentro da nossa estrutura jurídica, tanto que alguns costumam falar que é um conceito jurídico indeterminado, e não veja isso como um ponto ruim, tá bom? É porque é uma quantidade de informação filosófica tão grande que compõe a questão da dignidade da pessoa humana
que é bem difícil você conseguir compreender com todas as peculiaridades, todos os detalhes a dignidade da pessoa humana. Para nós aqui em prova de concurso, lembre que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República. Ela surge e se repercute com respeito de todos os direitos assegurados dentro da nossa Constituição Federal, tá bom? Nosso quarto fundamento, são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Valor social do trabalho e livre iniciativa traz para nós aqui que o Brasil ele é considerado um país capitalista. Então, o trabalho ele vai possuir o seu valor social, é importante aí toda a questão do sistema capitalista ao trabalho, e a livre iniciativa, que permite ao indivíduo empreender, ser os empreendedores diante de cada uma das circunstâncias. E por último, nós temos o pluralismo político. Nós temos diversas correntes políticas existentes dentro do nosso território nacional, tá bom? Mas a grande questão que você pode me fazer é essa daqui. Mas espera aí, professor, me dá um bizu aí, me dá alguma coisa para eu memorizar isso aqui na minha prova. E perceba, o professor vai te passar. Ele é bobo, tá bom? É simples, mas ele vai te ajudar pra caramba. É esse aqui, ó. Socidivaplu. Socidivaplu. Como assim, professor? Se você pegar as primeiras palavras de cada um desses fundamentos, você vai conseguir formar essa palavra. Então, quando falamos dos fundamentos, você vai lembrar Socidivaplu. Beleza, professor? Já consegui compreender aí? Vou memorizar esse bizu. Já basta? Não basta. E eu preciso te apontar aqui qual que é o macete, qual que é o ponto que o seu examinador vai exigir de você. Na verdade, qual é a confusão que o seu examinador vai fazer para induzir você a erro. Na verdade, o ponto que você tem que lembrar é exatamente esse, ó. O artigo 1º trata dos fundamentos da República. O artigo 3º trata dos objetivos. Como está no próprio slide, esse material, você percebe que fundamentos é diferente de objetivos. Qual que é a diferença? O fundamento é a base pelo qual o Estado vai se construir. Então imagine que ele é o solo por onde o Estado vai construir. Agora, quando eu falo os objetivos, é onde eu pretendo chegar. Onde eu pretendo chegar daqui a algum tempo. Por exemplo, se você está assistindo nossa aula, você certamente tem um objetivo. Não sei qual que é o seu objetivo, uma vez que nós não nos conhecemos pessoalmente. Pode ser que você venha adicionar o professor nas redes sociais, aí eu vou passar ali conhecer, mas enquanto nesse momento nós não nos conhecemos. Mas você certamente tem um objetivo, então você está assistindo a aula com a pretensão de compreender que essa aula vai lhe auxiliar a atingir os seus objetivos de vida. Então, é a mesma coisa os objetivos dentro da nossa República. Quando nós olhamos para os objetivos da nossa Constituição, o Brasil tem 4 objetivos que são importantes aqui para você lembrar em nível de prova, tá bom? Vamos lá, quais são esses objetivos? Constituir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, tá bom? Não é o objetivo da nossa aula falar sobre isso, mas eu quero deixar também para você aqui um outro bizu, tá bom? Ó, dá uma olhadinha. Com garra, erra pouco. Tá bom? Com garra, erra pouco. Então você lembra Socidivaplu, para você lembrar o artigo 1º, e com garra, erra pouco, para você lembrar aqui do bizu do artigo 3º, tá bom? Não esqueça de adicionar o Nova Concurso nas redes sociais, seguir o canal do Instagram, seguir aí o canal do YouTube, tem muita coisa aí, você vai achar muita aula boa aí dos nossos professores, tá bom? E também aí, quiser seguir o professor nas redes sociais, fique à vontade lá, copie o QR Code que está no começo desse vídeo, beleza? Curtiu o vídeo? Deixa like, compartilha aí. Um forte abraço a você e até o próximo encontro. Tchau, tchau!